Olá, galera aí de casa! Hoje nós vamos de podcast. O Medusa Digital hoje está com um tema muito interessante, que é o Falando de Vila, Ouvindo na Vila. O nosso programinha hoje tem o intuito de homenagear e falar um pouco da história da Vila Rubim. Eu sou o Thiago Arrigoni e vou acompanhar vocês durante esse podcast. Então, Thiago, gostaria de agradecer primeiramente a todos os ouvintes e dizer que eu estou muito ansioso para esse debate. Vai ser muito interessante. Olá, ouvintes. Aqui é a Thalita Klein. Eu também estou muito feliz por estar aqui e muito ansiosa para falar para vocês um pouquinho da Vila Rubim. Olá, ouvintes. Meu nome é Ana Carolina e vamos falar um pouco sobre a Vila Rubim. Então, a Vila Rubim, assim conhecida atualmente, no início de 1920, era conhecida como a Cidade de Palha, pois no local predominavam a pobreza e os casebres que abrigavam famílias de imigrantes do interior do Espírito Santo e de outros estados. O nome do bairro vem em homenagem ao coronel português Francisco Alberto Rubim, que governou a capitania do Espírito Santo no período de 1812 a 1819. Gente, e o desenvolvimento da vila sempre esteve relacionado à sua situação de passagem obrigatória pelo continente e vice-versa, e a expansão do centro de Vitória. Depois da década de 1920, com os aterros dos mangues que circulavam a Cidade Alta, a população antiga da Cidade Alta passou a ocupar outras áreas para moradia. Para a região da Vila Rubim, dirigiam-se as cidades constituídas por portuários, dando origem à construção do bairro. Mas foi só na década de 40 que surgiu o mercado da Vila Rubim, marcando transformações do espaço residencial para o comercial. Até 1955, as mercadorias eram vendidas a céu aberto, e posteriormente começou a funcionar um mercado conhecido como Coreia, onde ocorriam confusões entre doqueiros, pivetes e policiais. Naquele espaço pode ser encontrado mais de 400 estabelecimentos comerciais. Alguns deles têm como método de atendimento questões antigas, sendo que muitos dos estabelecimentos foram passados de pai para filho, e seguindo tradições de venda e de compra, que são mantidos até hoje por lá. Um dos fatos marcantes que ocorreu na Vila Rubim foi o incêndio de 94. E ao conversar com algumas pessoas do incêndio, eu pude sentir um pouco da emoção delas ao contar. Gente, e por falar em emoção, né, Ana, foi algo que a gente viveu, Thalita, na Vila Rubim. Nós andamos por lá e a experiência que a Vila Rubim nos proporcionou foi muito forte. Desse contato mesmo com a população, desse contato com a nossa fonte, de conversar, de sentir a dor dele, é muito importante. É algo que a gente viu na teoria, nas aulas da Beth, do livro Informar Não É Comunicar, que a gente vivenciou na prática, de sentir a dor do outro, de um jornalismo humano. E o interessante, Thiago, é que em todos os relatos que nós ouvimos ali na Vila Rubim, a maioria das pessoas atribui tudo o que aconteceu com elas à fé. Mesmo coisas ruins ou coisas boas, elas dizem que acreditam que Deus teve um propósito para tudo. Gente, nós fomos na Vila Rubim e imergimos nas histórias que a gente ouviu por lá. Fizemos alguns levantamentos bem interessantes para poder trazer aqui para o podcast para vocês terem experiência de como é a vila. E uma dessas que a vida nos proporcionou foi nas nossas andanças por lá pela vila, mais especificamente na peixaria. Encontramos um peixeiro, olha, ele já foi surfista, ele se diz atleta, recusou entrar em educação física na UF, gente, e cursou até arquitetura. Só que a paixão pela vila falou muito mais alto. E o senhor Marquinho nos contou um pouquinho da sua história. Confere aí. Quantos anos você tem aqui? 20 e poucos anos, né? 25 anos aqui. Nesse tempo tem alguma história legal que você pode contar pra gente? Perdi o dedo. Como é que foi? Eu estava andando ali, conversando com uma cliente aqui, né? Conversando, aí eu batendo, só vi o dedo voou. Voou assim. Aí marca, né? Esse mercado reformou esse mercado, nesse mercado reformou ele. Reformou muita coisa que reformou. Aqui reformou a ponte, essa ponte também aí, ó. Foi reformado também. Achou que mudou para melhor? Melhorou, porque isso aqui não é assim não. Isso aqui é tipo assim, aqui era os fundos, hoje em dia é a frente, tá vendo? E questão de movimento, você acha que mudou? Não, movimento é a mesma coisa, sempre foi assim. Dia de semana mais ou menos, final de semana melhor, né? E as pessoas? É geral. As
os comerciantes daqui, daquela época, agora? Não, melhorou muito aqui, melhorou muito. O aspecto, tudo, né? Antigamente tinha aquela... Hoje em dia tá mais organizado, né? Mais organizado. Questão de segurança. Aqui nunca foi... Não, antigamente dava muito para ponto de esqui, pessoal assim, meio barra pesada, né? Mas não fazia nada errado aqui. Nada. Eles vinham pra cá. Fui vindo, só pra ele dar uma saidinha, pra não deixar os meninos sozinhos aqui. Acostumando, entendeu? Aí foi gostando. É isso aí, acostumando. Mas aqui é muito estressante, entendeu? Muito estresse, cara. Nossa, E a vida toda você trabalhou aqui? Trabalhei só aqui, não fui empregado de ninguém, entendeu? Estudei, né? Fiz arquitetura, passei na UFES, mas não... educação física, passei, mas na hora de fazer a pós-graduação não fui. Eu estava na época surfando, né? Aí não fui, deixei pra lá. Não fui. Abandonei, estava trabalhando aqui, né? Deixei pra lá. Você é formado em arquitetura? Arquitetura. Na UFES? Eu só não assinava prancha, só assinava plano, não assinava, entendeu? Mas foi arquitetura. Na hora que eu ia assinar mesmo, pegar aí eu parei, entendeu? Fazer plano de casa, plantas, entendeu? Fazia. Aí eu não segui. Eu parei, eu tinha que fazer mais um tempo para começar a assinar o que eu fazia, entendeu? Aí eu não só fazia, mandava outro assinar. Assim, eu faço muito, eu faço fio, eu faço malhação, eu malho muito tempo. Mas você acha que a arquitetura, não, que você fez, pode ter ajudado em alguma coisa aqui pra você? Não, Trabalho? nada. Mas qual é a sua verdadeira paixão? É aqui a peixaria ou foi a arquitetura e a educação física? Não, a educação física, lógico, e aqui. O interessante, Thiago, dele falando é o fato dele ter abandonado, de não querer estudar para poder pegar ali a peixaria, que é como herança do pai dele. Uma coisa que era do pai dele e passou para ele pelo amor, porque ele sabia, como herança, né? Porque ele sabia que outra pessoa não pegaria e não ia querer ficar ali. E ele realmente seguiu aquilo que ele gostava. O pai dele deu a opção dele escolher o que ele queria gostar. Ele pôde cursar educação física, ele pôde surfar, ele pôde cursar arquitetura, mas o que realmente ele escolheu foi trabalhar na vila, porque ele teve a decisão de experimentar e seguir na vida aquilo que ele gostava. E pra ele, a gente pode ver que a vila tem um sentimento muito grande, ou seja, porque tem pessoas que acreditam que a faculdade é o principal da vida, e pra ele não. Pra ele o principal, o que deixa ele feliz é justamente estar ali trabalhando todo dia com seus colegas, convivendo ali naquele ambiente da vila. Sabe o que eu achei interessante, Guilherme? Porque ele falou que também, quando ele começou a trabalhar ali na peixaria, ele não tinha noção de nenhuma de qual peixe, os peixes quais eram, e ele foi aprendendo aos poucos, e hoje, você pergunta pra ele, ele conhece todos os tipos de peixe. Amor, né? O amor que ele sente Sim. pela profissão faz. E na peixaria vimos que não é de geração a geração, porque ele escolheu o caminho de ir para a peixaria, mas o filho dele não. E ele quer que o filho dele tenha a oportunidade de escolher igual ele pôde escolher, que é estar na peixaria. Pois é, isso é muito importante. Ele deu a liberdade ao filho dele, que ele teve a liberdade de escolher, e igual a Ana falou, ele deu a liberdade para o filho também. E muitas pessoas ali, Thiago, garantem que eles estão ali porque querem, porque gostam de estar na vila. Poderiam estar em centros comerciais maiores, mas não estão. Eu achei muito interessante o senhor Marquinhos, porque ele tem um jeito particular assim de falar, mas você vê que na expressão dele que ele tá feliz ali, ele é feliz ali. Ele teve, como ele disse, teve a oportunidade de estudar arquitetura, educação física, mas ele não quer aquilo ali, ele gosta de viver trabalhando na peixaria, com seus clientes, com os colegas ali. Então eu achei a expressão dele transmite essa alegria que ele tem de viver ali naquele ambiente. Mas é verdade, Guilherme. Ele mostra com muita felicidade a falta do dedo que ele perdeu na peixaria. Que é interessante, né? Gente, mas a vila não é só flores não, minha gente. Tem muito problema acontecendo por lá. E a dona Anelina fez suas reclamações. Ela, que trabalha na feira há mais de 30 anos, viu algumas mudanças que não a deixou muito contente, não. Confere por aí. Quando nós viemos para aqui, essa Vila Rubim era muito boa. A gente vendia de tudo, coisa. Mas de certo tempo para cá aqui não está vendendo nada. Principalmente depois que eles botaram nós aqui para esse meio. Eles tiraram nós de lá e colocou aqui.
ficavam onde? Ali, ó, naquele meio. Chamava Então, movimento. ali tinha. Os pessoal que saía já em cima da gente. Então, ali a gente vendia bem. Aqui, meu filho, aqui a gente fica aqui não tá vendendo nada. Tem dia que a gente sai daqui, ó, as bancas estão cheias e continua cheia. Porque é estrago. Eles deram algum motivo de trazer vocês de lá pra cá? Não, falou que ia quebrar ali para fazer uma rua ali. E até hoje não quebrou nada. Só tirou nós de lá. E quanto tempo tem que a senhora trabalha aqui já? Ah, meu filho, tem 30 anos. 30 anos. 30 anos que a gente trabalha ali, ó. É o que eu tô falando. Quando a gente trabalhava ali, as coisas eram tudo melhor. Sempre foi bom vender e tudo. Agora, depois que tirou nós de lá pra cá, acabou. E questão da segurança, como que é que funciona aqui na Vila? Ah, mas segurança aqui não tem nenhuma. Segurança aqui só Deus. Antigamente era melhor, né? Antigamente era melhor, porque as pessoas chegavam, compravam, todo mundo era bem recebido. Hoje em dia não, hoje em dia é tanta coisa que a gente não pode nem firmar, sabia? Então é nisso aí. E você acha que a Vila Rubim o Estado está dando valor para esse lugar ou está deixando... Ah, não. Depois que esse pessoal ganhou, a Vila Rubim acabou. Depois que eles ganharam, acabou. A Vila Rubim foi derrota. Uma das reclamações da dona Anelina foi o deslocamento da feira para um lugar mais escondido. Porque antes as pessoas chegavam na vila e davam de cara com a feira. E isso gerava bastante movimento. E com essa mudança, teve um grande desfalque nas vendas. Gente, alô poder público, por gentileza, atenda as reivindicações da família Rubim, por favor. Exclusivamente a galera da feira, igual a dona Anelina. Dona Anelina, desculpa, a gente tá pedindo ao poder público para olhar pela feira da Vila Rubim. Eu acho interessante o que ela falou, o depoimento dela, porque é justamente isso, o poder público não dá o devido valor que a vila ali tem, porque para várias pessoas que vivem ali, aquilo ali é o ganha-pão delas, então elas têm que ter oportunidade de mostrar os seus serviços para poder atrair o público, mas se aquilo ali está abandonado pelo poder público, não tem como, né? E é justamente o que a senhora Anelina pôde falar pra gente. E é muito triste, né? Uma Vila Rubim com uma história tão grande, uma riqueza cultural aquele lugar tem, é a palavra, uma riqueza cultural. A história de Vitória se dá muito pela Vila Rubim. E o poder público abandonando uma situação dessa, um lugar desse, é muito triste. E a dona Anelina, a gente vê a expressão dela de tristeza ao falar que a Vila Rubim, o que foi antes uma mega vila, uma mega feira, uma mega mercado, hoje esquecido pelo poder público. É muito triste. É verdade, Thiago. E como a Ana falou no início do nosso podcast, foi na manhã de 1º de julho de 1994, o mercado sofreu um incêndio que durou cerca de 3 horas e 30 minutos, considerado o maior incêndio da história do Espírito Santo. Resultado do armazenamento irregular de fogos de artifício que destruiu 110 boxes, 30 lojas, 7 veículos, resultando na morte de 4 pessoas e deixou 35 feridos, acredita? Gente, realmente essa é a parte triste da Vila Rubim. É o incêndio que aconteceu em 1994. A gente via, como a Ana disse no início, na expressão das pessoas ao comentarem sobre esse assunto depois de tantos anos, uma expressão de tristeza, era muito emocionante. A gente chegava a se emocionar junto na hora de conversar com elas, porque ainda dava para perceber quão delicado o assunto era de ser comentado. E o interessante, Thiago, é que o incêndio foi numa época em que o Brasil estava feliz, porque era época de Copa, mudança para Plano Real, festa junina, então teve esse contraste ali, o pessoal ali da vila estava muito ansioso para esse momento e veio esse baque do incêndio e mudou tudo para uma situação, um sentimento de tristeza. Ou seja, isso também marca o acontecimento ali do incêndio na Vila Rubim. Assim como você falou, Guilherme, dos comerciantes, eles estavam na época junina e na época de Copa, e eles estavam com grande estoque de fogos de artifício armazenado nos mercados. Então, com uma expectativa grande de venda, o que acabou ocasionando no incêndio de 94.
E lá na vila foi possível se perceber que mesmo depois de 25 anos do incêndio, as pessoas ainda falam sobre o assunto com muita emoção. Uma coisa que eu achei super interessante é que mesmo os comerciantes que foram mais atingidos pela explosão, eles permaneceram no local em barracas improvisadas, vendendo os mesmos produtos. E a vida é uma questão de segundos. Um minuto atrás você pode estar vivo e no minuto seguinte tudo pode mudar. Foi justamente uma história parecida com essa frase que nos chamou a atenção. Dentro de alguns minutos, um senhor conseguiu escapar de um acontecimento trágico. Confere aí. Na verdade, na hora que aconteceu, eu estava no meu horário de almoço. Inclusive, eu estava esperando a mulher que entregava a nossa marmita e o meu amigo ficou no depósito. Inclusive, ele faleceu justamente por causa disso, porque ele dormiu. Ele não teve chance de poder correr igual eu consegui correr. Aí o senhor saiu para... Eu saí porque justamente nesse dia ela não atrasava em entregar nossa marmita, esse dia ela atrasou. Aí eu comentei com ele, eu vou descer, vou esperar a Dona Maria lá embaixo, vou pegar as marmitas e subo. Quando eu cheguei na porta, foi o primeiro estrondo na loja ao lado. Aí depois não deu. Você lembra quantas mortes teve? Olha, foi divulgado na época 5 mortes, mas eu creio que houve mais, tá? Que muita gente ficou ferida. Muita gente. Você perdeu, além desse seu companheiro de trabalho, outras pessoas? Perdi, mas 2 amigos que trabalhavam na loja ao lado. Até voltar assim. O prejuízo foi grande. Foi muito grande. É porque assim, era uma época de plano real, final de ano, estava bem próximo, e não tinha o controle que tem hoje. Hoje, se você pegar, se o bombeiro e o exército chegar aqui fazer vistoria na loja, for lá em cima, se vocês pegar uma bombinha lá em cima, aí já aplica uma multa e fecha até a loja. Mas por que antigamente na não. sua opinião que teve um incêndio? Foi falta de controle. Falta de controle e de fiscalização. Porque antigamente tinha comerciante ali que estocava caixas de pólvora. E na verdade o incêndio foi de fora para dentro da loja. Porque parece que um caminhão encostou no porte, pegou fogo, aí ia para agulha dentro da loja e começou a incêndio. Por quê? Porque os depósitos ficavam tudo sujo de pólvora, porque era armazenado no depósito os fogos antigamente. Hoje não. Hoje só pode ser em zona rural. Não foi só ele que teve a sua vida poupada. A Tânia também passou por essa experiência. O nosso escritório era ali mais ou menos onde está aquele carro, naquela parte pintada ali, nosso escritório era ali. Aí eu que fazia a arrecadação, que os comerciantes pagam uma mensalidade no condomínio, né? Então eu tinha que estar meio-dia lá na loja dessa pessoa onde começou o incêndio. Mas eu falei, não, eu vou embora, porque eu tinha, embaixo do nosso escritório, tinha uma senhora que tinha um bebezinho, e eu tinha falado com ela que eu ia levar esse bebezinho para minha casa, para dar banho, que estava muito calor, e depois eu ia trazer depois do almoço. Então eu peguei o bebê e saí e fui para casa, porque eu moro aqui do outro lado. Quando eu cheguei em casa, começou a dar um estouro. Aí eu falei, o que é isso, gente? Aí eu lembrei da troca da moeda, primeira coisa que veio na minha cabeça. Gente, será que está acontecendo alguma coisa? Será que algum avião caiu? Aí eu saí para me olhar nessa direção aqui. Aí eu só vi um cogumelo, assim, uma nuvem preta. Aí eu só pensei, misericórdia, pegou fogo no mercado. Por quê? Era época de Copa, época de festa junina, então tinha, né, um armazenamento de fogos aqui dentro. Aí eu falei, Jesus amado, aí peguei o bebê, deixei com a minha mãe e vim para a área da Vila Rubim. Por quê? Por eu conhecer as pessoas, ficava todo mundo me procurando, Celina, você viu fulano? No entanto que o pessoal da Santa Casa me pegaram, me levaram para Santa Casa, para eu fazer o reconhecimento de pessoas que estavam não mortas. Mas, pessoal, essa pessoa que mora em tal lugar, essa mora em tal lugar, pessoas que estavam machucadas, né, queimadas de uma certa forma assim. Então, quer dizer, eu fiquei praticamente, isso aconteceu 12h15 mais ou menos, eu fiquei desse horário até não sei que hora da noite aqui dentro do mercado, entendeu? Indo na Santa Casa, voltando, aquela coisa toda. E isso tudo foi uma coisa assim, muito traumática para todo mundo, entendeu? Eu, até pouco tempo, eu não conseguia nem falar direito sobre essa história. Eu fiquei com um trauma de ambulância. E se eu estiver no trânsito dirigindo e uma ambulância estiver atrás de mim, dá a impressão que eu vou enfiar o carro em qualquer lugar. Eu fico traumatizado. Eu estava até falando sobre isso com a minha irmã. Então, quer dizer, é uma coisa que ficou traumático pra gente. Mas, pelo outro lado, se você parar e pensar, a Vila Rubim ressurgiu, né? Então, aí as lojas agora, os comerciantes, a maioria deles mudaram de ramo, né?
e estão trabalhando, é coisa, por ele passar desse tempo todo, muitas lojas passaram de pai para filho, então os filhos já com outra mentalidade, foram mudando de ramo. Tem, por exemplo, essa Tokyo Uchi e a Casa Malha, que são 2 irmãos que são filhos do comerciante, que tem até uma foto dele aqui, do Tomazini. Ele trabalhava com artigos religiosos, hoje eles trabalham com coisas de cozinha, né, e coisas de pesca. E tem loja em Vila Velha, aquela coisa toda. Quer dizer, então, teve um mal, mas que veio, infelizmente, né, com todo esse sofrimento, mas veio para ajudar a crescer, alavancar a Vila Rubim, aquela coisa toda. Perdi vizinha minha que morava lá perto da minha casa, ela estava indo para casa, ela voltou para pegar um negócio na loja, foi a hora que o fogo explodiu e ela morreu ali, ela ficou pequenininha, queimada. Hoje o filho dela trabalha aqui, entendeu? Ele é um cara revoltado por causa disso. Aquele senhor ali, ó, que tá com a mão ali, ele tem a loja ali, perto daquele pé de aquela palmeira ali. O funcionário dele, sobrinho dele, veio do americano, colégio americano, veio pra cá pra almoçar com ele. Estavam almoçando, ele e o gerente estavam lá em cima. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Uns falam que o cara botou o cigarro assim em cima das caixas e o fogo veio e esquentou. Outro fala que botaram a televisão em cima das caixas, aí esquentou, o troço explodiu. Então, até hoje nós não sabemos direito o que aconteceu. Mas o que aconteceu com o funcionário dele? O sobrinho dele, por exemplo, foi cortado ao meio. Quando eles acharam uma parte, depois acharam a outra parte. O gerente dele da mesma forma, porque na explosão, aquela coisa. Tem uma outra amiga minha que ela foi correr, quando ela pisou na bomba, a bomba estourou os dedos dos pés dela, passaram todo, entendeu? Então, é uma coisa assim que são pessoas que a gente tem contato direto, porque a Vila Rubim, eu falo, nós somos uma família. Né? Eu venho para cá às 8 horas da manhã e vou embora às 18 horas. Então a gente vive mais aqui do que com a nossa própria família. Então tudo isso deixou marca. E todas as pessoas que sofreram aqui com esse incêndio são pessoas amigas, pessoas conhecidas, mas que, entendeu? E graças a Deus conseguiram superar isso aí. Um outro incêndio também ocorreu na noite do dia 6 de março de 2010, no galpão onde funcionava a loja de artigos de pescaria, bebidas e embalagens. Não houve vítimas dessa vez, devido ao fato de que não havia ninguém no local no início do incêndio. Esse primeiro incêndio de 94, igual a Tânia estava comentando aí, justamente ela, né, na hora que a gente estava conversando com ela, a gente pôde perceber um pouquinho a emoção. Mas ela, igual o outro senhor, ela deu a oportunidade de escapar do incêndio. Ela foi para casa dar banho no bebezinho e nesse momento que ela foi para casa aconteceu a explosão. E, Thiago, uma coisa que eu acho interessante é que nesse incêndio de 2010, conversando com algumas pessoas lá na vila, as pessoas dizem que entraram em desespero com medo de acontecer a mesma coisa que havia acontecido em 94. De o incêndio tomar uma proporção tão grande deles não poderem salvar ou perderem as lojas ali. Mas também a questão do incêndio teve o seu ponto positivo, porque os comerciantes se reuniram mais como uma família, depois de tudo que aconteceu com eles. É muito marcante, né? Ainda mais para dona Tânia, que cresceu na Vila Rubim. Ela, desde menina, ela contava que trabalhou na Vila Rubim, pôde presenciar todas essas questões. É traumático para uma pessoa que vê tudo isso, perde pessoas, entes queridos, igual ela tem pavor de ambulância, como ela disse ainda. Ela não pode ouvir o barulho da sirene e eu não posso mensurar o tamanho dos traumas causados pelo incêndio de 94. Eu acho interessante também o depoimento da dona Tânia, é justamente isso, porque ela falou que isso fortaleceu ela, e principalmente a vila ali, né? Os comerciantes se uniram e foi justamente daí que eles tiraram a força para continuar, porque a vida tem que seguir, é triste, é difícil, mas eles não podiam parar, porque a Vila Rubim faz parte da história, principalmente ali do centro de Vitória, então a Vila Rubim não podia simplesmente acabar com um acontecimento tão trágico. E foi uma frase que a dona Tânia disse, que a Vila Rubim renasceu. A Vila Rubim não parou com os incêndios. Foi através da força e a esperança dessa linda família, que é o mercado, que os projetos sociais surgiram. Desde quando criança eu trabalhava com minha família, tinha comércio. Aí, há 35 anos atrás, eu vim para trabalhar 30 dias para cobrir as férias de uma moça, na associação. Mas aí eu fui ficando e hoje eu tenho 35 anos. Em setembro agora faz 36 anos que eu trabalho aqui. Já me aposentei, eles não deixaram eu ir embora, assinaram minha carteira de novo. E eu, entendeu? Tô aqui, eu gosto daqui, trabalho aqui, tenho meu sangue, entendeu? Tudo que eu tenho é daqui, entendeu? Eu tirei daqui trabalhando. Mas não sei, porque na verdade a Vila Rubim é assim,
tirando a parte do incêndio, que é a parte triste, que deixou uns traumas pra gente, tem a nossa parte, porque hoje nós não somos mais Associação Comercial da Vila Rubim, hoje nós somos Organização Social do Centro Histórico de Vitória. Então a gente pega toda essa região que você imagina que fala que é a região 1. Aí, nós aqui temos vários projetos sociais, então esses projetos que faz com que a gente tenha mais vontade ainda de trabalhar e de continuar na Vila Rubim, porque nós temos o Pintando 7 na Vila, que é um projeto que as mulheres fazem aqui nessas mesas. São senhoras que vêm com indicação médica. Eu até falei com ela também, tem uma pessoa, por exemplo, uma mãe que perdeu a filha tragicamente, enforcada. Outro tem pessoas que têm família alcoólatra, entendeu? E outras coisas mais. Então elas vêm para cá para poder se distrair, é como se fosse um consultório. Nem tanto que hoje, ali dentro daquela sala, nós estamos fazendo ali dentro daquela partezinha ali, onde a Renata abriu ali em cima, nós estamos fazendo um consultório para atender essas mulheres. Entendeu? Uma psicóloga, que é amiga nossa da Santa Casa, ela vai vir para cá para atender. Quer dizer, então nós temos essa Pintando 7, nós temos um projeto de música que acontece lá naquela mesa toda quarta e quinta, já tem 14 anos, esse aqui tem 13 anos, e nós temos um projeto mais novo, que é o Caçulinha, que chama-se Alimentando Vidas. Esse é um projeto assim, que eu sou apaixonado. Por quê? Porque eu sou a motorista do banco de leite. A nossa organização loca um carro, aí vou na quinta-feira de manhã na Santa Casa, pego a enfermeira do banco de leite, nós vamos nas casas das mães que doam leite materno. Aí a gente recolhe, a gente leva os vidrinhos, leva a máscara, aquelas coisas todas que é de necessidade, e a gente pega esse leite numa quinta, na outra quinta a gente volta a pegar de novo e assim vai. Quer dizer, então esse projeto, as pessoas às vezes a gente ouve falar e não dá tanta importância, mas as mães que passaram por essa situação de não ter leite para dar ao teu filho, sabe da importância que nós estamos falando, entendeu? Infelizmente hoje nós estamos só com 4, ontem foi o dia de pegar o leite, nós estamos com 4 mães só doando, a gente vai na Serra, em Viana, Maciço de Noronha, já fui várias vezes, então vários os lugares, onde falar, tem uma mãe doando leite, nós vamos lá buscar, entendeu? É uma coisa que salva a vida. É igual o pessoal pede para doar sangue, a gente pede para doar leite, porque realmente tem necessidade, e muita gente não sabe. Na Promat tem muitas mães usuárias de droga que dão à luz e não pode amamentar. O usuário de droga não pode amamentar o bebê, senão o bebê fica todo treme, aquela coisa toda. Aí esses bebês, eles têm que usar o leite materno, porque senão eles vão dar um leite lá, não sei o que, essas coisas compradas, e não é. O neném tem que tomar o leite materno, entendeu? Então a gente fica atrás, a gente liga para as mães, a enfermeira quando está na Promatre, ela sempre faz um trabalho junto com aquelas mães que acabaram de ganhar neném, entendeu? Falando da importância para ver se a gente consegue um número maior de doadores. Então, essa é uma coisa assim que me incentiva muito a continuar trabalhando aqui. Eu falei, eu quero passar, porque hoje eu sou a tesoureira, né, também da associação, eu quero passar essa parte toda para uma outra pessoa para me ficar só com os projetos. Essa questão que a dona Tânia está dizendo, assim como a doação de sangue no país é muito importante, a Vila Rubim levanta a bandeira da doação do leite materno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação é a melhor maneira de garantir os nutrientes necessários aos recém-nascidos até 6 meses de idade. Ao amamentar, a mãe também se protege contra o câncer de mama e o de útero, e além de fortalecer o vínculo com o recém-nascido. Então, a bandeira que a Vila Rubim levanta é muito nobre de arrecadação do leite materno. E a gente vai aproveitar agora para ouvir o conceito de vila dessas pessoas, o que eles acham que realmente é a vila. É o nosso ganha-pão. Foi daqui que eu criei meus filhos, eu não tenho para onde sair. Eu não tenho outro lugar para poder trabalhar, para ter outro lugar não. O nosso lugar é aqui, para nós ganhar o nosso ganha-pão. Vila Rubim pra mim é tudo. Você consegue se imaginar sem a Vila Rubim? Não. Porque, afinal de contas, são quase 30 anos aqui, até uma vida, né? Então, nós temos essa ligação de sangue na Vila Rubim, entendeu? Minha família começou aqui, eu vim pra cá, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai botava uns caixotes para eu subir e ficar na altura do balcão para poder ajudar a atender, porque é aquele muvuca aqui dentro do mercado, né? Hoje não, hoje é mais tranquilo. Mas de primeira era aquela muvuca, porque não tinha Ceasa, então todo mundo que iria comprar hortifruti vinha na Vila Rubim, então era desse jeito. Então essa é uma história legal que eu conto. Então, a minha visão romântica da vila foi justamente isso. Eu achei um lugar muito atraente, aconchegante, e foi uma sensação diferente da que eu tinha antes, porque eu tinha uma visão
da Vila Rubim de um lugar sujo, um lugar não agradável, e eu mudei a minha visão depois da visita lá. Então eu acho interessante as pessoas poderem ir lá, se tiver a oportunidade, porque você muda de visão. Porque você chega lá, você vê que é diferente da visão que a gente tem de fora do lugar. Então, Thiago, eu gostei muito da experiência de ir lá fazer entrevistas, porque eu já tinha ido quando eu era criança com meu pai comprar peixe, mas agora, depois de adulta, eu não tive a experiência de ir. E a gente conhece pessoas que vivem ali mais de 50 anos e tem muito conhecimento, experiência para passar. A gente viu que pessoas que passaram por dificuldades, um incêndio, trouxe traumas para algumas pessoas, mas a gente pôde conhecer essas pessoas e saber a história delas. Coisas que a gente nem imaginava ouvir, a gente conseguiu ouvir naquele lugar. Gente, eu tenho que confessar, a minha experiência de vila foi fenomenal. Porque eu sempre passava ali pela avenida ali na frente e sempre achei um lugar, assim como o Guilherme falou, sujo, abandonado, um lugar de insegurança. A minha visão era insegurança, então não iria. E a partir do momento que a gente teve a oportunidade de conhecer realmente a vila, ainda mais eu que gosto de sentar e ouvir uma boa prosa, a gente pôde escutar tantas histórias legais na vila que não pôde entrar no podcast, mas uma outra oportunidade poderá, talvez. Foi muito legal, muito legal. Essa é a minha experiência de vila e eu indico que vocês vão à vila, conheçam a vila, porque assim, vai mudar a visão de vocês sobre o centro de Vitória, Vila Rubim, e vai mudar a vida de vocês. Gente, só tem uma coisa pra dizer. Vão à vila. Nossa. Gente, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Essa é a hora mais triste, porque a gente tá se despedindo. Mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa, que esteve junto aqui até agora. E muito obrigado, gente. Vão à vila. Então eu gostaria de agradecer a todos. E é isso. Queria agradecer a todos que ouviram o nosso podcast até o final. E se você vir ao Espírito Santo, conheça a Vila Rubim. E se você é do Espírito Santo e não conheceu a Vila Rubim, não deixe de ir. Obrigado. Gente, com todas essas pessoas falando que vocês têm que ir na Vila Rubim, vão. Porque se todo mundo tá falando para ir, gente, vá. Então, gente, esse foi o nosso Falando de Vila. Foi o nosso Ouvindo na Vila. E este é o Medusa Digital.